Você aí gosta de animais? Existem pessoas que dedicam toda a carreira a eles. Afinal, como não amar essas fofuras? Eu acho que você já sabe de que profissão eu tô falando. Assiste aí, porque tá muito legal. O Brasil é um dos maiores mercados do mundo pet. Os inúmeros produtos e serviços espalhados pelo país refletem o nosso amor pelos animais. E os médicos veterinários são os profissionais que nos ajudam a cuidar dos peludos. A doutora Vanessa Wilde é médica veterinária há mais de 10 anos e aceitou o nosso convite para conversar um pouquinho aqui sobre a profissão dela. Muito obrigada, doutora Vanessa. Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês aí, nessa empreitada aí que os jovens agora, né, eles devem seguir uma carreira e ficam, né, curiosos como que funciona cada profissão. Então é um prazer. Com certeza, eles vão adorar conhecer. E para começar, por que você escolheu a medicina veterinária? Dá para definir? Pois é, boa pergunta. E essa pergunta me é feita muitas vezes, né? E assim, foi uma coisa muito natural, né? Eu me lembro ainda pequenininha, novinha, no ensino fundamental, quando a professora pergunta, né, o que você vai ser quando crescer? E eu respondia com a maior naturalidade. Eu não respondia assim, vou ser veterinária, não. Eu falava, eu quero ser médica veterinária. Então você vê, é uma coisa de criança, mas que eu acredito que como vocação mesmo, eu sempre tive interesse por buscar recursos assim para ajudar um animalzinho de rua. Então, na vizinhança, todo mundo, né, sentia isso em mim, então a criançada me chamava, olha lá, tem uma pombinha e tal, então foi bem por aí mesmo, foi uma coisa bem natural. Você não teve interesse em outra carreira? Nunca. Você já nasceu querendo ser médica veterinária? Sempre, sempre. Muito bom. E como foi a faculdade? Pois é, durante a faculdade, você se sente um pouco perdida, né? Porque apesar de você ter certeza daquilo que você quer fazer, são vários horizontes, né? Que se ampliam ali, né? Diante de você. Mas eu sempre pensei em atuar com pequenos, né? Nesse mesmo propósito, por sempre, né, ter essa intenção de ajudar, de curar. Então, foi sempre pensando nesse sentido, apesar de que a medicina veterinária ela tem um leque muito grande de opções, Sim, né? Com certeza. Mas eu sempre quis atuar com pequenos animais, com cães e gatos. E para terminar a faculdade e poder se formar, a residência é obrigatória nessa área? Não é obrigatória, né? Você tem um período que você pode prestar, né, ou a prova para fazer uma residência. Não foi o meu caso, né? Mas não é uma obrigação, não. Tá. E para trabalhar efetivamente como médico veterinário, só a faculdade dá ou precisa fazer algum outro curso e especializar em alguma área da saúde animal? Olha, a medicina veterinária ela tem crescido bastante, né? E hoje em dia nós temos aí várias especialidades nesse cenário, né, no mercado. E a atuação, assim, ela só depende de aptidão mesmo da pessoa se interessar mais ou menos por uma especialidade. No meu caso, eu atuo como clínica e cirurgia, né? O ramo aí que eu optei por trabalhar, né? Então, assim, isso desde a graduação você já pode, inclusive. Isso é um toque bacana, né, para os jovens aí que pensam em entrar, né, no curso de medicina veterinária. Quando você entra, é interessante que você procure saber que ramo que você tem uma aptidão maior. Então, de repente, você pretende trabalhar com alguma especialidade ou trabalhar só com gatos, né? Que hoje tem crescido muito a população de gatos, né? Inclusive aqui no Brasil e tal. Então, existe essa possibilidade de você já estudar, já pesquisar, essa possibilidade de já se engajar em algo mais específico. Como você acabou de citar também, que a opção para trabalhar na área da cirurgia, na área de clínica, os jovens querem muito saber a questão da remuneração, né? Que é uma informação que interessa. Qual a média e tem diferença de alguém que é só clínico e cirurgião, a diferença salarial? Tem uma diferença sim. A remuneração não é ruim, mas existe também aquela questão da carga de trabalho,
né? Então, tem muitos profissionais que trabalham muitas horas por dia e recebem talvez a mesma coisa que um outro profissional que trabalha menos tempo. Isso tudo é muito relativo, depende muito da especialidade, depende muito do lugar onde trabalha, né? Mas opinião minha, é uma profissão que é bem remunerada, assim, tudo depende muito do empenho do profissional. Ah, com certeza, né? Isso em qualquer profissão, basicamente. Sim, então assim, se você se empenha bastante, se você busca, né, por novas oportunidades, então as coisas elas fluem mais facilmente. Mas dizer que o profissional vai sair, né, de uma graduação e logo vai conseguir um destaque no mercado é mais difícil, né? E qual é a sua visão pessoal hoje para o mercado dos profissionais formados em veterinária? Consegue emprego fácil? Ou acaba tendo que fazer a sua própria clínica para conseguir trabalhar? Qual a sua opinião sobre isso? Então, quando o profissional, né, ele já se sente numa condição mais fácil de trabalhar, vamos dizer assim, eu vou te simplificar da seguinte forma. Quando você sai da faculdade, você ainda está em dúvida se você engaja numa pós-graduação, se você busca uma especialidade, ou se você já está pronto para trabalhar com aquilo, né? Com clínica, geralmente, que a maior parte dos profissionais na área de pequenos animais, eles já direcionam para a parte clínica e cirúrgica. Mas hoje, como a gente tem aí anestesiologia, as outras especialidades aí também que fazem parte desse conjunto, então, muitas vezes você sente um pouco de dificuldade no início, né? Porque o profissional sai preparado para atuar naquele ponto, né, X. Então, por exemplo, no meu caso, eu saí da faculdade, não optei, a princípio, assim, de cara para ir para uma pós-graduação. Então, aconteceu que eu tive algumas dificuldades para procurar emprego no começo, né? Aí tinha a questão também dos horários, né? Eu já estava prestes a ter um filho. Então, quer dizer, cada caso é um caso, mas falando assim, no geral, o profissional ele encontra assim, aí um mercado bem aberto para emprego, né? Mas de fato, a princípio, a pessoa vai trabalhar com clínica. Mas não é a única possibilidade. Não é a única Onde possibilidade. mais o médico veterinário pode atuar? Em muita coisa. Você diz assim, na parte de pequenos animais? Sim. Porque para pequenos animais, olha, tem aí uma série de possibilidades. Muitos profissionais, eles passam a trabalhar só com cirurgia, então, por exemplo, anestesia, eu tenho colegas que trabalham só com gatos, né? Tenho colegas que trabalham com animais silvestres, né? Hoje também tem como trabalhar com animais de zoológico, né? Então, assim, tem aí um leque muito grande de oportunidades. Em cidades grandes como aqui em São Paulo, que a gente está, que você citou animais silvestres, há mercado para profissional dentro de grandes cidades? Sim, há mercado, né? Tem, e inclusive é uma porta aí que se abre porque não tem ainda muitos profissionais para esse tipo de trabalho, tá? Tem demanda e não tem muitos profissionais ainda. Então tem bastante oportunidade. Tem bastante oportunidade. Fica a dica. É uma dica. E agora, dando mais profundidade, como você citou, que há campo de atuação para animais de pequeno porte, como é para profissionais que escolhem trabalhar com animais de grande porte? Sim. Também é um mercado bem promissor. Por quê? Porque hoje se fala muito em reprodução, né? E a gente tem espécies em destaque aí, são os equinos, os bovinos, né? Então tem uma área bem interessante também para trabalho, sim, na parte de grandes animais. Existe também a parte de pequenos ruminantes, né? Que se enquadra aí ovelhas, caprinos, né, também. Então, tem um mercado bem interessante para quem quer trabalhar com grandes animais também. E para se manter atualizada sobre a saúde, porque a gente sabe que não é simplesmente fazer a faculdade e depois nunca entrar em sala de aula nem pegar mais um livro para ler. Como funciona? Como você pessoalmente faz essa atualização? Exatamente, esse é um ponto interessante que você tocou, porque assim, não basta só durante a graduação, né, se empenhar, estudar, não, tem que viver estudando. Então, assim, como toda profissão, é claro que precisa estudar. Mas medicina veterinária, ela precisa de muita atualização, né? Participação em congressos, reciclagem mesmo, né? O mercado muda, então existem parâmetros que se modificam, terapêuticas, né? Tecnologia, então precisa sempre estar estudando. E já também incluindo nessa parte de atualização que precisa estar de olho, tem a parte dos medicamentos também, né? Que é bastante
necessário nessa Com certeza. área. Existe uma relação com os laboratórios direta? Sim. Como Sim. funciona? Inclusive, essa é uma área de trabalho também, né? A indústria farmacêutica veterinária, ela vem crescendo muito, né? Antigamente, o veterinário ele estava habituado a prescrever medicamento humano, né? Que era testado em animais e se tinha um bom resultado. Mas hoje tem indústria farmacêutica veterinária e existem médicos veterinários trabalhando com pesquisas, né? Então toda essa tecnologia farmacêutica também é bastante interessante. É bom esse crescimento que a gente consegue cuidar melhor, né, dos Sim, nossos bichinhos. é verdade. Um tratamento específico para E sabe eles. uma coisa que eu sempre falo? Antigamente, os animais, principalmente os pequenos, né? Eles eram animais que ficavam para a guarda da casa. Não era assim? Antigamente a gente ouve o vô falar, a avó falar, é bem assim. Então esses animais, eles ficavam guardando a casa. E hoje não, né? O cão, o gato, ele é um membro da família, né? Com certeza. Até houve uma mudança de nomenclatura aí. Antes nós nos referíamos aos proprietários, né? Proprietários. E hoje a gente já utiliza o termo tutor, ou até pai e mãe. Tem muito cliente que diz para mim, pode falar que eu sou mãe, doutora. Então é bem assim. Eles trazem os filhos, né, para Sim, serem é atendidos isso aqui. mesmo. E já que estamos falando de família, seria legal também contar um pouco da experiência que precisa ter e do jeito que esse profissional precisa ter para lidar com a família dos pets, né? Porque às vezes os tutores chegam aqui preocupados ou até mesmo desesperados com alguma situação de emergência e tem aquela situação de que precisa cuidar do bichinho, mas mesmo assim tem que controlar a família. Como Sim. é isso? Mas nesse momento tem que manter a calma mesmo, né? Naturalidade, porque é um costume já, né, de rotina, né, do médico veterinário. Então, é claro que a gente se coloca na posição, né, de uma pessoa que se preocupa bastante, né? Às vezes o animal está em condição assim já, né, de emergência, mas tudo com controle dos ânimos e muita calma mesmo. Tem que segurar a emoção. Tem que segurar a emoção. E tem alguma situação que você lembre que foi bastante difícil? Pode ser até no começo da carreira que você teve que passar? Como foi a experiência? Uma experiência que todos nós, né, médicos veterinários passamos, que é a eutanásia, né? A eutanásia está aí, ela existe, né, na veterinária e... Acho que é o pior momento, né, da profissão. É um momento muito difícil, né? Agora, seria legal também de a gente definir um perfil de um jovem que está lá, não sabe que profissão ainda seguir, mas algumas características que ele tenha que o ajude a identificar esse futuro profissional na vida dele. Você pode citar, por exemplo, como você se descobriu médica veterinária, apesar de ter sido bem cedo, né? E ajudar quem está hoje na dúvida se segue essa profissão ou não. Como que ele pode ter certeza que ele nasceu para isso? Então, bom, essencial gostar de animais, né? Querer participar desse convívio, essa rotina com animais, né? Se possível, tentar se aproximar dessa, né, numa tentativa de se aproximar da rotina de um médico veterinário, para ter ideia de como funciona. Existem até pessoas que procuram trabalho nesse meio, então às vezes vão trabalhar como no banho e tosa, né? Procuram, né, se engajar nesse meio. Uma característica importante também, entender que assim, a medicina veterinária é cuidado, prevenção, tratamento. Então a gente não tem só aquele perfil de paciente que vem bonitinho, que está tudo bem, não. Na verdade é aquele animal que está doente, né, que está passando por um problema de saúde, uma enfermidade que nem sempre ela é diagnosticada com rapidez, porque depende de uma série de coisas. Então, é uma ideia aí de ter sensibilidade e procurar se aproximar, né, desse mundo. É uma boa alternativa, né? Já que já chegou à conclusão de que gosta de animais, que seria possível trabalhar com isso, pelo menos se aproximar desse mercado seria interessante. Muito bom. Agora vamos finalizar a entrevista. Doutora Vanessa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, dar um pouquinho do seu tempo para os nossos jovens. Imagina. Com certeza adoraram todas as dicas que você dividiu aqui. Obrigada. E eu gostaria também de chamar uma convidada de honra que temos aqui, que é a Belinha. Carla Batista, lá do Espro, emprestou ela pra gente um minutinho. Aí ela veio aqui mostrar toda a sua fofura pra gente. Muito obrigada. E você, jovem, que ainda não é inscrito no nosso canal, vai no youtube.com/esprooficial, se inscreve lá. É só a segunda temporada, tem vários episódios vindo por aí. E deixa o seu like no vídeo. A Belinha e eu vamos adorar. Tchau!